Oi, mulheres lindas, tudo bem? Bom, eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Primeiro eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Ana Carolina, tenho 39 anos, sou casada com o Guilherme há 5 anos e sou mãe de 3 filhos. Ana Júlia, 19 anos, Isaac, de 4 anos e Ana Clara, de 1 ano. E eu tenho um enteado, Rafael. Bom, eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho do meu testemunho, né, da minha transformação. Quando eu era criança, que eu era bem bebezinha, logo em seguida minha mãe engravidou do meu irmão e a gente é bem próximo de idade, então todo o meu processo em relação a feridas emocionais começou daí, né? Eu era muito pequenina, então minha mãe provavelmente teve que dar mais colo pro meu irmão do que para mim. Então eu era uma criança muito medrosa, muito ansiosa, e eu chorava por qualquer coisa. Então eu já tinha uma sensibilidade maior e provavelmente com isso acabou se agravando. Então, por exemplo, eu tenho lembranças de quando eu era muito pequena que eu queria colo e a minha mãe não me dava. A minha mãe era um pouco mais rígida, ela era muito fria. Foi uma boa mãe, mas ela era muito seca. Então ela não tinha tanta paciência quando eu estava passando mal ou quando eu estava estudando. Tá burra, menina! Então, eu fui crescendo com isso e eu era extremamente medrosa. Eu tinha muito medo. E aí a adolescência foi chegando e eu, de fato, acreditava que eu era burra. Por quê? Porque eu tinha problemas na escola, principalmente com matemática, que foi exatamente a matéria onde a minha mãe perdia a paciência na hora de me ensinar. Então, quando a adolescência chegou para mim, eu comecei a engordar, né? Eu não me achava boa o suficiente, então comecei a engordar e todo mundo falando, né? Porque como que pode uma menina ser gordinha, né? Então eu era muito pressionada, tanto pela minha mãe, pela família do meu pai e pela maioria das pessoas que estavam ao meu redor. Mas tu tá muito gordinha, Carol, tem que emagrecer. Então eu escutava muito isso. Então eu cresci, né? Fui me tornando mulher com essa insegurança na cabeça. Quando eu completei 17 anos, eu emagreci 13 quilos em menos de um mês. A gente não sabia o que que tinha. Eu tinha uma dor de estômago, eu ficava muito enjoada e eu tinha medo de comer. Até um dia que a minha madrinha me levou no hospital e foram ver que não tinha nada no meu estômago, não tinha nada, minha saúde estava totalmente perfeita. E o médico falou que ou eu estava apaixonada, ou então eu estava com uma leve depressão. Só que naquela época, essa questão de depressão, ansiedade, não tinha tanta importância, né? A visibilidade que tem hoje. Então, foram deixando para lá. Só que o que que eu percebi? Que quando eu emagreci, as pessoas me notavam. Eu escutava muito elogio, as pessoas vinham atrás de mim, né? Então, eu acreditei, isso foi reforçando na minha cabeça que ser gordinha, ninguém me ama, mas eu ser magra, todo mundo me ama. Eu sou vista. E aí começou a minha saga em relação ao meu corpo. Eu, de fato, eu me maltratava muito, me colocava muito para baixo e eu sofria demais por conta disso. Né? A minha autoestima era super baixa por conta do meu corpo. Foi aí que eu conheci o pai da minha filha. A gente namorou por 4 anos. Com 2 anos de namoro, eu engravidei. Foi exatamente na época em que eu me converti, né? Eu me converti ali com 18 anos. Engravidei da minha filha e o pai dela é filho de pastor. Então, quando eu engravidei, que a minha filha nasceu, a gente tinha planos de casar, de fato a gente ia casar. Só que ele era muito novo, eu também era muito nova, e acabou acontecendo algumas coisas que eu não queria mais, eu não queria mais esperar. E a gente terminei com ele. E isso foi o que começou, de fato, a eu entender que eu não, eu não era merecedora. Por quê? Porque a igreja, né, eu passei por um momento muito difícil dentro da igreja, em que eu não era a mulher ideal, os pais não queriam, por, uma, por, um- por, por alguns motivos, e eu acreditei que realmente eu não era digna de ser amada. E aí começou a minha saga. Terminei com ele, comecei a me envolver com uma outra pessoa depois de um tempo, que ele era extremamente abusivo.
abusivo no fato de que não aconteciam agressões físicas, mas aconteciam agressões verbais, né? Inclusive, ele falava do meu corpo, né? Tu não acha que tu tá muito gordinha? Ou ele não saía comigo, né? Ele só queria sair com os amigos, então eu achava que ele tinha vergonha de mim, né? E isso tudo foi me deixando cada vez mais insegura, né? Óbvio. E depois eu comecei a descobrir as traições. Fiquei nesse relacionamento por 5 anos. Eu nunca tinha visto uma traição, assim, eu ver uma traição com os meus próprios olhos, ele com alguém. Mas eu via conversas, ele mentia, ele saía. Então, das vezes em que eu terminava com ele, ele me perseguia depois. Ele falava coisas horrorosas pra mim. E como minha família gostava dele, como eu não contava essas coisas pra minha família, todas as vezes que ele ficava atrás de mim, então ele falava com meu pai, falava com meus irmãos, eu acabava sendo convencida e voltava. E, inclusive, ele falava pra mim: Tu acha que alguém vai te querer sendo mãe solteira? Então, mais uma coisa que reforçava a minha baixa estima, eu acreditar que não ia ser amada, que eu não era digna de um homem me admirar e querer se relacionar comigo. E aí eu comecei a trabalhar muito, e quando eu tinha 27 anos, 28 anos, a minha mãe faleceu. E a minha mãe, por mais dela ser muito rígida, muito fria, muito seca, eu tinha ela como o meu amuleto de proteção. E quando ela faleceu, o meu mundo desabou. É como se eu tivesse perdido a minha metade. Eu fiquei sem rumo. Eu sofri o luto, eu vivi muito bem o luto, mas o fim do meu relacionamento com ela demorou muito tempo para terminar. E aí a minha filha mais velha foi para os Estados Unidos morar com o pai dela. E aí eu decidi que eu não aguentava mais o que eu estava vivendo. Depois da morte da minha mãe, eu comecei a desenvolver a crise de ansiedade generalizada pós-traumática. Se alguém tem, sabe do que eu estou falando. É algo que te paralisa, é um medo horroroso. As crises de pânico, elas acompanham a crise de ansiedade e é algo inexplicável. Então, eu estava, assim, de fato, no fundo do poço. Comecei a morar sozinha. Foi, é, eu digo que foi o início da minha cura, mas eu, de fato, estava no deserto. E eu decidi que eu vinha morar para Florianópolis. Eu fui atrás de uma cidade, conversei com uma amiga minha, e ela disse: Amiga, vai para Florianópolis, que é uma cidade boa, é segura, vai para lá que eu tenho certeza que tu vais gostar. E eu falei para Deus que, mesmo afastada de Deus, gente, afastada que eu digo de orar, de ir para a igreja, eu sempre tive a minha fé muito bem firmada dentro de mim. Eu sempre falo que Deus, ele teve um cuidado muito especial comigo, porque ele nunca deixou de falar comigo. Então, o Espírito Santo, ele sempre me incomodava. Então, eu fazia as minhas orações, escutava louvor, mas eu saía, como todo mundo faz quando a gente se afasta. Então, quando eu vim morar para Florianópolis, eu vim com a certeza de que eu ia me curar, que eu ia mudar a minha vida, a qualidade de vida, e que uma coisa eu tinha na minha mente: eu não ia mais me envolver com nenhum homem que não tivesse princípios e valores muito bem firmados, que nem os meus. E eu sempre falava para Deus: Senhor, me manda um homem que seja bom, que seja divertido, que seja prático e que me assuma, que ele consiga ver a mulher que eu sou e a mulher que eu quero ser. Então, para a honra e glória do Senhor, logo em seguida eu conheci o meu marido, que é o Guilherme, ele é natural de Florianópolis. A gente começou a. Eu digo que a gente nem namorou, porque a gente já. Foi tudo muito rápido, a gente se conheceu, a gente se envolveu, a gente noivou, e com 1 ano a gente casou. Ai, Carol, que legal, mas foi fácil. Não, gente, não foi fácil. Eu tive que lidar com a minha ansiedade, eu tive que lidar com o luto do fim do relacionamento com a minha mãe, eu tive que lidar com a partida da minha filha, eu tive que lidar com a distância da minha família, do meu pai. Isso foi como uma bomba. E quando eu conheci o Guilherme, a mentalidade dele estava muito boa em relação à maturidade, mas tinha algumas coisas
que eram difíceis para mim, como a nossa comunicação. O Guilherme, ele era um pouco mais raivoso, que eu digo assim, perdia a paciência muito rápido. E isso, para mim, era muito difícil, porque eu sempre fui aquela que fugia de discussão, eu fugia de conversa. Quando eu me sentia pressionada, eu ficava muito irritada. Então a gente brigava muito. A gente brigava muito. E as nossas brigas eram assim, eram brigas, sabe? Não tinha ofensa, não tinha agressão, não tinha nada disso, mas eram brigas cansativas. E eu falei para Deus que essa brecha precisava ser tapada. Eu não sabia como que ia fazer, porque eu não ia ficar atrás de meu marido enchendo o saco dele, né? Na época ele não era meu marido, mas que Deus ia me ajudar. E foi então que as coisas começaram a acontecer, a gente estava bem ruim financeiramente, a gente começou a orar enfim, casamos, a gente ganhou tudo. Mas quando eu engravidei do Isaac, foi uma das épocas mais difíceis para mim, mas foi onde o milagre começou a acontecer. A gente, eu passei uma gravidez sozinha, meu marido trabalhava muito, gente, o Guilherme trabalhava muito, tudo era trabalho para ele, então eu me sentia muito sozinha. E quando eu ia falar, é, eu não era de falar, então eu ficava isolada, eu ficava calada. E aí, quando ele ia me perguntar, eu não sabia falar, e quando ele perdia a paciência, então a gente brigava. Eu sentia muita raiva, eu sentia muita raiva. E foi assim, foi um caos. Então, meu puerpério foi um caos. E chegou um dia, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, separação para mim não é uma opção. Eu não me casei para divorciar. Então, por favor, Senhor, me ajuda. Eu preciso entender o que precisa ser feito. Porque eu falo A, o meu marido fala B. Eu estava afastada do Guilherme, eu não tinha vontade de estar junto, eu estava super fria sexualmente, eu não fazia mais carinho no meu marido, a gente quase não conversava, então ele só trabalhava e ele me cobrava que eu estava distante dele. E nem eu tinha a clareza do que realmente estava acontecendo. Até um dia que eu comecei a orar, eu compreendi que eu precisava estudar. Eu precisava me entender, me conhecer. Eu precisava saber o que que eu era, quem eu era. Gente, uma coisa eu digo para vocês com toda certeza do mundo. Casamento é para quem tem coragem. Casamento é para quem tem fé. Casamento é o maior projeto de Deus. A mulher, nós mulheres, fomos criadas para ser o alicerce do nosso lar. Nós fomos criadas para pagarmos um preço pela vida dos nossos filhos e pela vida do nosso marido. E claro, o marido precisa sim amar a esposa como Jesus amou a igreja. Mas se nós temos o entendimento primeiro do que os nossos maridos é uma obrigação nossa, é uma missão que Deus está entregando na nossa mão para trazer o nosso marido para a luz. Ai, Carol, mas é muito difícil. Gente, é muito difícil. Mas a vida adulta é feita de decisões. A gente escolhe quais são as batalhas que a gente quer lutar. Qual é a batalha que tu quer lutar? Tu quer lutar pelo teu marido ou tu quer lutar pelo teu divórcio? O diabo, ele é muito bom em dizer que, tu tá cansada, larga esse traste, tá vendo? Olha o que ele faz contigo. Mas o diabo, é ele que faz isso, ele é acusador. Ele é muito bom em colocar, na nossa cabeça. Se a gente não estiver firmada na fé, firmada em Deus, a gente cai nas mentiras dele. E o teu marido, ele é tão ser humano quanto você. Ele erra tanto quanto você. Ele tem feridas emocionais. Então, gente, uma coisa que eu peço para vocês, estejam junto comigo na segunda-feira, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair de lá curadas. Eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre na vida de vocês, assim como Ele tem operado na minha vida. Ele operou milagres e Ele continua operando. Carol, é fácil? Não, gente, não é fácil. Eu pago um preço por isso. Mas o que eu posso dizer para vocês, que é o preço mais lindo que eu pago, é a minha família. Mas em primeiro lugar, eu tive que me curar, para que essa cura alcançasse o meu marido, para que essa cura chegasse nos meus filhos, para que essa cura transbordasse no meu lar. Então eu tenho certeza que a partir de segunda-feira, junto comigo, Deus vai operar um milagre na tua vida.